vocês. Caminho de Sucesso, nosso primeiro programa. Nós estamos aqui para ter um bate-papo informal e realmente trabalhar o coração de todos aqueles que estão assistindo o nosso programa, como Jesus, caminho, verdade e vida, e como é ser bem-sucedido na presença do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no nosso primeiro programa com a presença do pastor Edson Rios, meu pastor, e eu queria dar oportunidade para ele falar um pouco de como foi a chegada dele aqui em Dourados. Muito bem, que bom, Renato, participar aqui com você desse programa. Você é uma pessoa assim que tem buscado influenciar pessoas, né? Isso é muito legal. Estava pensando sobre o tema do programa, o Caminho do Sucesso, e aí eu fui levado a refletir que João Batista, por exemplo, ele foi uma pessoa bem diferente do convencional. Ele era um cara que vestia estranho, comia gafanhoto e mel, e veio com uma mensagem assim bem importante, e depois ele, pela mensagem dele, foi decapitado. Na verdade a história é essa, né? Mas a Bíblia diz, e Jesus diz que em verdade, que ninguém apareceu maior do que João Batista, né? Eu fiquei pensando, sucesso. João Batista, ele foi uma pessoa que alcançou o propósito dentro do projeto de Deus, né? Mas ele foi decapitado. É que, na verdade, quando pensa em sucesso, né, dentro de uma linguagem mais moderna, é bom resultado, é êxito, é fama, é uma pessoa que cresceu na vida. Eu creio que João Batista morreu decapitado e foi um cara bem sucedido, é bem estranho. Mas é essa então a ideia do teu programa, de falar que Jesus, o caminho do sucesso é Jesus, é isso que a gente quer enfatizar. Sempre. A sua pergunta é como eu cheguei em Dourados, como é que você queria saber, como é que eu vim parar aqui? Como é que você veio parar em Dourados, pastor? Bom, eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 35 anos, né? Eu acabei encerrando a minha carreira no Banco do Brasil em 2015, me aposentei. Mas eu estava em São Paulo, sou paulistano, e eu tinha projeto de ir para sair de São Paulo, ia casar, queria sair de São Paulo, queria ir em direção ao Mato Grosso. E eu sabia que aqui tinha seminário e eu precisava dar sequência ao seminário, porque eu fiz um voto a Deus: se eu passasse no concurso do Banco do Brasil, eu ia fazer seminário. Eu não disse que ia ser pastor, eu falei que ia fazer seminário. E eu fiz o seminário, 2 anos em São Paulo, e aqui tinha seminário Batista na Ollerman, e eu dei sequência aqui. Então eu pedi transferência do Banco do Brasil para cá, porque eu queria ir em direção ao Mato Grosso, ia casar, ia em direção ao Mato Grosso, e aqui tinha seminário. Então foi por isso que eu vim parar aqui. Foi em 87, cheguei aqui em 87 e estou todo esse tempo. Tenho título de cidadão douradense, já me sinto mais douradense do que paulistano. E assim, nunca projetou Dourados, né, pastor? Porque os trabalhos mesmo começaram em Maracaju, né? Quando eu cheguei em 87 aqui, participei da Igreja Presbiteriana Independente, o pastor Jaime Jorge, que era o pastor, ele teve um encontro numa das rodoviárias, acho que foi de Campo Grande, com o pessoal que morava em Maracaju e que eles conheciam do Paraná. E esse pessoal disse que estava em Maracaju e eram da Igreja Presbiteriana Independente, e estavam lá frequentando outra igreja, a Igreja Batista na época, né? Então eles queriam começar um trabalho nosso. Então marcaram um culto, e eu fui nesse primeiro culto lá, em 87 mesmo. E ali começou o trabalho, e eu me dispus aí todo final de semana participar e ajudar aquele pessoal. E lá hoje é uma igreja. Eu comecei o trabalho, foi um trabalho pioneiro de plantação de uma igreja lá em Maracaju. Que benção. Pastor, como é que é essa relação da bivocação? É um grande desafio, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o ministério, a pessoa tem que ser integral para o ministério. Eu aprendi uma coisa uma vez com um pastor mais maduro. Eu estava numa crise, eu tinha que definir ou banco, igreja, ou ministério, como que eu vou fazer? E ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou: Deus não está preocupado com pessoas com tempo integral, mas pessoas com integralidade de vida. Aquilo me chamou a atenção. Então, a integralidade de vida que é o que determina. Agora, por que eu trabalhei no banco até me aposentar? Porque o banco sempre me deu um laço. Eu queria ser, talvez,
atuante no Ministério Pastoral de Tempo Integral, mas eu não queria ter o sustento integral. Porque às vezes os pastores são muito difamados, né, com essa questão de sustento. Então eu queria ter um sustento, estar calçado. Eu já tinha passado no concurso, então falei, posso servir. Sempre trabalhei só meio expediente no banco na época e consegui conciliar. Então, por isso que eu consegui trabalhar essa bivocação. E creio que é uma coisa especial. Só que meu coração sempre foi reino, né? Tanto é que saí do banco depois com a aposentadoria e aí hoje eu sou pastor de tempo integral, literalmente. Eu vejo assim a bondade de Deus. A Bíblia fala que bendito é o homem que come do fruto do seu trabalho, isso é dom do Senhor. Sim. Então eu sempre tive a oportunidade de comer do fruto do meu trabalho e ali conhecer pessoas específicas. E chegou um tempo que ali se tornou um lugar de falar de Deus, de orar com Deus, de ouvir histórias, Sim. ouvir de tudo, pastor. E Deus me deu o privilégio de conviver com muitas pessoas. Tudo isso foi construído no meu coração a partir de uma aceitação. Sim. Quando a gente fez um retiro espiritual e ali o Senhor fez um apelo para a gente aceitar Jesus, isso devia ter uns 32 anos atrás, mais ou menos, e ali nascia na fé. Eu tentei ser bem sucedido de várias formas, mas nenhuma delas me trouxe paz. Eu acho que o que as pessoas buscam hoje a nível de sucesso, tudo isso está intercalado com o ritmo de vida. Sim. Você vale o que você tem. É verdade. E para Deus, você vale o que você é. Deus a gente não vê como um homem vê. Deus conhece e perscruta o nosso coração. E Deus mudou a minha identidade, mudou tudo que eu tenho, faço, me deu uma família, me deu uma esposa maravilhosa, que é minha auxiliadora idônea, está comigo o tempo todo, tanto é que é um grude, a Dani é um grude. Renato da Dani, né? Digo, acho que é o sobrenome, não é da esposa mesmo. Uhum. E é a marca registrada, a gente não tem filhos, mas a gente pode trabalhar no ministério assim e se dedicar muito. Sim. E eu vejo assim o privilégio, pastor, que o Senhor nos dá de ser coparticipante com as vidas. Sim. Eu acho que isso é a maior gratuidade. Eu vejo muito isso na sua vida, no seu exemplo, na sua humildade, na maneira do Senhor tratar, na sua família, agora com a sua netinha. Ah, nem diga. Você entendeu? E eu vejo assim, o tempo todo eu falo para as pessoas falam, mas como é que você está? Eu falo que eu estou caminhando na bondade de Deus, que Deus é bom. Sim. Então, qual que é o fundamento de tudo que a gente vai fazer? São as almas. Sim. A gente está na mídia hoje, aqui na televisão, porque as pessoas acham assim, poxa, caminho de sucesso. Uhum. Por quê? Para projetar tudo. Uhum. Só tem um caminho, verdade e vida. Sim. Ele. E porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e depois que você tem um encontro com ele, você é transformado. Sim. E você é renascido nele todos os dias. Você sabe que alguém já disse assim, que o homem tem um vazio no coração, um buraco tão grande que só Deus pode preencher, né? Então, a vida sem Deus, ela é muito sem graça, ela é muito estranha. Agora, quando o Senhor vem no seu coração, Ele preenche, aí você encontra o sentido para a vida, né? Essa é a proposta do Evangelho. Inclusive, se for fazer uma síntese, né? Os nossos pais pisaram na bola lá no Éden e toda a raça humana foi para o buraco, e aí Deus tem um plano em Cristo de restaurar e fazer a ponte de novo, né? E aí Paulo escreve lá à igreja de Éfeso, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Aí diz, nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos que eram nos filhos da eles. Bom, agora eu gosto do 4, mas Deus, né, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida. Nossa, que coisa melhor? A vida é em Cristo, uma vida exuberante, uma vida abundante. Então não é uma vida pacata, mórbida, mas é uma vida de vigor, vigorosa. Eu falo assim, os desafios são diários, né? Sim. A gente não passa de passar por dificuldades, a gente não é isento e nem ileso. Sim. Mas eu vejo que tudo, o bem ou o mal, coopera para o bem. Uhum. Essa palavra, eu acho que ela é intrínseca dentro do nosso espírito, que a gente tem uma esperança que por mais que ela possa se adiar, a gente tem aquela perseverança de permanecer. Eu sempre falo para as pessoas que convivem com a gente, o negócio não é você começar com Jesus, é você terminar com Ele.
Nós temos 66 livros da Bíblia e a Bíblia relata tudo de melhor que as pessoas tiveram com Jesus. Sim. E tudo de pior que também tiveram. E o negócio é que muitos começaram nele e outros não. Tem um livro nessa perspectiva aí, chama Vida e Carreira, de um pastor da Ásia, Lawrence Kong, e ele diz assim, que ele fez uma estatística na Bíblia, que 1 em cada 3 terminou bem. Porque realmente o importante não é começar bem, mas é terminar bem. Mas a estatística é complicada, na maioria não termina bem. Então nós precisamos focar Cristo, né? Há uma canção que a gente canta, né? Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar. Então a gente, para terminar bem, é andar com Cristo. Jesus propôs isso, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. E jugo é a canga mesmo. A canga de boi então, que tem lá. Precisa aprender a andar debaixo da canga. E é engraçado que na linguagem rural, Renato, você coloca a canga e você põe um boi manso com um boi bravo, né? O manso é que vai ensinar. Então quando Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo, ele é o manso e nós o bravo. E a gente dá muito trabalho para o Senhor, mas andar com ele, a gente vai sempre aprendendo, né? Que é a proposta dele. Eu vejo uma diretiva muito forte na Bíblia que fala assim, que Jesus não foi aperfeiçoado por aquilo que ele viveu, mas ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele sofreu. Sim. Pastor, como é que a gente lida com o sofrimento quando a gente está em Cristo? Nenhum filho de Deus, vamos classificar assim, né? Porque nós podemos dizer que o mundo é composto de criaturas e filhos de Deus, tá? Todos, criaturas e filhos, estão sujeitos a todo tipo de adversidade. Ponto. Qual é a diferença? Alguns anos atrás eu li um livro de um rabino, Kirchner, e ele perguntava por que coisas ruins acontecem às pessoas boas. E ele começa a vasculhar nas escrituras, ele foi para o livro de Jó, e tentando entender o porquê do sofrimento. E ele chegou à seguinte conclusão: todo mundo está sujeito ao sofrimento. Ponto. Porque ele, na verdade, tinha um filho que tinha um diagnóstico de uma enfermidade que com 15 anos iria morrer. Então, ele perguntou, poxa Deus, eu te sirvo, sou uma pessoa assim, assim, por que o Senhor permite a gente sofrer? Então, vasculhando o livro de Jó, ele chegou à seguinte conclusão: um sofrimento vai atingir todas as pessoas. A grande sacada é que o Filho de Deus, lembra que eu te classifiquei criaturas e filhos? O Filho de Deus tem tem um grande diferencial. Ele está sempre com a presença do Senhor. Por isso que Davi diz, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o Filho de Deus tem a presença, a assistência do Senhor. O Espírito Santo é chamado de Consolador. E eu gosto da palavra Consolador porque na língua grega é parácletos, é chamado para andar do lado. Então, quando eu tenho a presença do Espírito Santo, eu tenho esse que foi chamado para caminhar comigo. E Jesus prometera em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o Filho de Deus vai passar por tribulação, por lutas, por problemas, por situações de sofrimento? Sim, só que ele tem uma pessoa que está sempre do lado dele e vai nos ajudar a enfrentar e a superar. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas de bom ânimo. Eu venci e eu vou estar com vocês. Quando as pessoas estão passando por um processo de dor, eu falo que a dor era terapêutica. Sim. Ela te marca. Sim. Porque você nunca mais quer passar pela mesma coisa. Você entendeu? Então eu acho que os dois processos cooperam. O amor é muito melhor, sim, mas a dor também caminha junto. Só que a Bíblia fala, as pessoas nesse mundo agora, pastor, estão buscando um prazer imediato e uma alegria constante. E eu vejo assim que a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Sim. O Senhor fez uma conjectura aí com criatura e filho. Todos nós somos criaturas de Deus, feitos da imagem e semelhança do Criador. Nós só se tornamos filhos por adoção em Jesus Cristo. Verdade, isso mesmo. Por isso que quando o caminho, a verdade e a vida, ele entra dentro de você, ele muda totalmente o teu comportamento,
o teu destino, a tua maneira de falar, a tua integridade. Ele trabalha todas as áreas. Eu sempre falo com as pessoas que o maior milagre de Deus na vida de um homem é no caráter dele, aonde ninguém vê. Aonde, lá na divisão da alma e do espírito, onde vai as juntas e medulas, o Espírito Santo vai trabalhando e vai moldando um caráter que renasce na presença de Cristo. Pastor, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas dos dias maus, e tem uma palavra que ela vem muito forte no meu coração, que fala assim, que nos dias maus nós vamos prosperar. Não serão envergonhados nos dias de fome. E nos dias maus prosperarão. Essa palavra está em Davi. Davi falava em Salmos. E a gente vê como isso tem sido voga. Eu tenho falado para as pessoas hoje que o melhor lugar para a gente estar hoje é na igreja. Porque ali, pastor, naquela comunhão, o Senhor tem derramado bênção, o Senhor tem derramado bálsamo, o Senhor tem sustentado. E eu vejo assim muito escape ali. Quando eu deixo de ir por causa de alguma coisa ou alguma coisa se sobrepõe, a gente sente muita falta da comunhão. Até dos grupos pequenos, até nos grupos que a gente ministra da Universidade da Família. E a gente tem um privilégio lá na igreja de ter uma rede muito forte, que é a Rede Homem. O pastor Rubens está ali sempre com a gente, sempre nos ajudando. Isso aí era um sonho do seu coração quando você passou na frente da igreja São Francisco. E você viu aqueles homens lá. E quem dirigia aquela reunião era minha mãe. A minha mãe formatou aquela reunião e os homens tomaram pompa lá. E hoje a gente vê a gente participando assim. Eu vejo assim o privilégio que é, pastor. A questão da igreja, a gente encontra lá em Atos 2,42, uma descrição que Lucas faz, que a igreja vivia na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Então a gente percebe um agir de Deus na vida da comunidade. E há uma sinergia, então é importante o congregar. Quando Jesus está fechando o seu ministério, antes dele ser levado aos céus, ele diz o seguinte, que você tem que fazer discípulos e reproduzir pessoas parecidas com Jesus. Fazer discípulos é a nossa missão, é a sua missão. Então nós devemos fazer discípulos. Então esses discípulos são acolhidos, gerados, são formados, participam da comunhão na igreja. Então é importante. E a igreja, no momento da celebração, eu falo sempre o seguinte, você lembra que algum tempo atrás, quando a gente tinha as reuniões familiares, a gente gostava de ir domingo na casa do pai, da mãe, da avó, e lá, eu me recordo na minha infância, era na casa da avó. Então domingo era de macarronada, frango assado, maionese e tubaína, né? E depois, maravilhoso, os pudim gostoso da avó. E era um prazer estar na casa do vô, na casa da avó. Os filhos de Deus têm prazer de estar na casa do Pai, que é onde o povo de Deus se congrega, se reúne para celebrar ao Pai. É isso aí. E você tem sido uma pessoa que valoriza, e é muito importante esse tema. Eu acho assim que a nossa atitude, ela tem que falar muito mais alto do que a nossa palavra. Porque as pessoas estão sempre olhando. Elas estão sempre se baseando e sempre precisando hoje, pastor, de referências. Pessoas que realmente se coloquem, né? Há aquele que vai se colocar na brecha. Você vê que a gente fez todo um script para falar aqui e a gente não falou nada que está no script. Muda, né? Como é que Deus vai conduzindo as coisas e vai mudando. A gente vai ter um minutinho rápido de intervalo e depois a gente já volta de novo. Muito bem. Bateu, amassou, riscou? Venha para a Sportcar. Aqui você encontra o que tem de mais moderno em recuperação automotiva, funilaria, pintura, lavagem e muito mais. Sportcar, Avenida Presidente Vargas, 1166, no centro de Dourados. Mais informações, 99622-7983.
Casa das Flores. Presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. A Casa das Flores tem uma grande variedade em flores, arranjos e produtos para presentear ou decorar a sua casa. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Nós estamos aqui no programa Caminho de Sucesso. Pastor, o que o senhor pensa de ministério? Ministério, ele é bem amplo. Nós podemos pensar em ministério da seguinte forma: o Senhor Jesus, quando ele foi, enviou o Espírito Santo, ele distribuiu dons. Os ministérios têm que ser orientados pelos dons, e os dons são ferramentas que Deus dá para o exercício do ministério. Então tem vários tipos de ministério, né? A Igreja de Jesus recebe os dons, os membros, os filhos de Deus recebem os dons para o exercício do ministério. Falar sobre o ministério pastoral é um pouco diferente nesse sentido, né? Eu falo que o ministério pastoral, Renato, não é uma opção pessoal, é uma determinação divina. Na verdade, eu entendi que o chamado é um afunilamento, né? Eu, por exemplo, fiz aquele voto para fazer o seminário e comecei, eu era já envolvido com a igreja, sempre atuando, mas depois afunilou de tal forma, então fui empurrado para o ministério. Eu não tinha opção de falar assim, não, talvez eu me sentiria como Jonas, né, fugindo, Deus mandando, vai para Nínive, ele vai para Tarsis, né? Depois até quero falar sobre isso, que a gente teve em Jope recentemente, que foi lá onde Jonas pegou o barco, comprou passagem para o lugar errado. Então o ministério é um chamado de Deus, é uma determinação dele, e ele vai te dar toda a capacidade para servir. É claro que para o exercício do ministério pastoral, alguns dons são importantes, por exemplo, o dom do pastoreio, o dom de liderança, o dom do ensino. Então talvez tenha uma carteira de dons que o pastor deva ter para exercer o seu ministério pastoral. Se eu fosse definir o ministério pastoral, eu usaria uma palavra que Paulo utiliza: lutas por fora e temores por dentro. Por quê? Porque o ministério pastoral tem uma demanda grande, né? Você tem o cuidado com o rebanho, no sentido de ministrar uma boa palavra, então você tem que preparar, você tem que dar a atenção, e aí entra visitação, aconselhamento, né? Cuidado, você tem que trabalhar isso. Mas, dependendo do tamanho, da envergadura da sua igreja, tem a dimensão de liderança, de formação de liderança, de desenvolver os ministérios internos, tem a questão da gestão da igreja, e no caso nosso, por exemplo, a gente tem uma igreja com uma equipe com 18 pastores dentro da equipe ministerial, então tem que trabalhar a equipe ministerial. Então o ministério é tudo isso, mas é um chamado gostoso. Você sabe que Paulo até, ele usa essa expressão: sou grato a Deus que me fortaleceu e me considerou fiel para o exercício do ministério. Então é um privilégio que Deus nos dá. Eu gosto de ser pastor, gosto de servir ao Senhor Jesus. É esta a ideia que eu tenho de ministério. E você vê esse caso da paternidade espiritual muito forte em todas aquelas pessoas que atuam ao seu lado, pastor? É uma coisa curiosa isso, que a gente vai passando com o andar do tempo, com o branquecer do cabelo e da barba. É uma coisa mais natural isso, né? Porque você se sente um pouco mais maduro e mais paizão. Você disse do avô, né? Cara, que privilégio ser avô, né? Eu achei interessante. Então você já tem uma outra dimensão, uma outra experiência. É mais doce. Quando você tem um pouquinho mais de vivência e você pode ir para as crianças. Ontem mesmo eu estava dando uma aula para as crianças sobre a Trindade. Eu tinha um grupo lá na igreja, o pessoal me chamou para dar uma aula para as crianças. Fazia anos que eu não dava aula para criança. Junior ali, né? Entre 10 e 12 anos, né?
Que experiência fantástica, usar a linguagem. Então você sente assim, para os adolescentes, você sente como pai, para os jovens como pai. Quantas pessoas já não fiz o casamento, já batizei o filho, já casei o filho, tá assim. Então aí você realmente entende um pouquinho dessa questão de paternidade, pela experiência. Então eu creio que a paternidade, ela está bem atrelada também com a vivência, com os anos que Deus te dá no ministério, a sua existência ministerial. Eu vejo assim o quanto a gente pode formatar a família da fé. Porque a Bíblia fala que nós vamos ter irmãos mais chegados ali do que irmãos de sangue. Sim. E a gente participa de uma família muito grande. Cresceu muito, Sim. Muita gente. Sim. Então a gente tem que ter líderes de 100, líderes de 1000, líderes de 10. E eu vejo assim como o Senhor tem estruturado. Hoje a igreja, ela está na parte mais próspera da cidade e na parte que mais sofre pobreza, abandono, que é a parte indígena. Pastor, e o senhor tem um ministério voltado ali para os indígenas e tem um outro ministério voltado para as outras pessoas. E lá na igreja, todos eles são atendidos. Sim. Essa é a forma de Jesus agir no ministério dele, né? A gente tem que entender que o mundo é o nosso campo. Então a gente não pode fazer acepção de pessoas. As pessoas abastadas precisam de Jesus, as pessoas simples, e talvez até os abastados são mais difíceis de compreender o Evangelho do que o necessitado. O necessitado, tudo para ele é coisa boa, tudo que vem a mais é bom. Então Jesus ele transforma mesmo. Às vezes é mais difícil alcançar o próspero, o rico, a pessoa bem-sucedida na comunidade, porque ele tem tantas ocupações, tantas diversões, e ele talvez não dá brecha, oportunidade para Deus agir na vida dele. Mas o papel da igreja é alcançar todas as pessoas, todos os níveis. Ali a gente entende que é importante ter essa conexão com a comunidade indígena, né? Nós temos uma comunidade grande aqui, perto de nós, e também carece do Evangelho como todos os moradores do Lagos. Então a igreja ela tem que alcançar, ela tem que ter essa dimensão e preparar para ser inclusiva nesse sentido, né? Que venham todo tipo de gente. E é claro que venham como está, mas a gente vai orientar. A gente tem coisas que na modernidade estão sendo aceitáveis para muita gente, mas a gente diz assim, olha, a gente ama o pecador, mas a gente não concorda com o pecado. Então a gente tem uma postura bíblica para ensinar e fazer com que as pessoas tenham arrependimento e passem o processo. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe em mim e modifique o meu jeito de ser e transforme o meu interior. A maneira como a gente lida com a Bíblia determina muito quem a gente é. E ali, no manual de todas as coisas, estabelece uma concordância muito simples e muito tênue com o servir. Eu vejo que a gente é extremamente curado, extremamente tratado toda vez que você está na igreja. E isso ocorre com um propósito, para você servir a todos. A igreja, ela pode ser comparada não a um clube social. A igreja é um grande hospital. E ali a gente precisa de cura. Então estamos ali para ser curados. Então você tem que ir na igreja e não tem que reparar. Você tem que ir para adorar ao Senhor. É claro que Deus é tão bondoso que Ele vai ministrar o seu coração e vai tocar o seu coração. Eu acho que o amor dele é que sustenta tudo, pastor. Sim. Porque o amor do Senhor nos constrange muito, né? Sim, é verdade. O amor e a bondade, porque é um favor imerecido sempre, Sim. Né? É engraçado que a gente tenta fazer o melhor em tudo, tenta ser o melhor em tudo e fazer tudo com excelência. Mas depois de tudo, a gente vê que é graça. Sim. Que a gente vê que a gente não tem merecimento nenhum. Eu falo que a parte que é nossa Deus não faz. Dê o seu melhor para Deus. A palavra de Deus até diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então eu gosto de trabalhar com excelência, a gente tem que pensar sempre na excelência. E aí é importante sempre estar preparado, né? Buscar conhecimento. A viagem para Israel tem essa formatação. Isso que nós vamos começar a falar agora, pastor. Como é que foi essa viagem, que o senhor já foi lá várias vezes, mas essa viagem teve um cunho bem especial que o senhor estava explanando para a gente. É a terceira vez que eu vou. Eu já estive, a gente sempre passa no Egito,
né? Israel. Teve uma das vezes que nós passamos pela Jordânia, em Petra, é mais um aspecto histórico. Mas ir para Egito e Israel é uma imersão. A esposa até, minha esposa, né, ela diz o seguinte, que talvez quando a gente vai para lá, a gente entra no túnel do tempo, e lá a gente entra numa outra história, e depois a gente volta para cá, para a história. É uma imersão geográfica, histórica, cultural e espiritual. Então, quando você passa por aquela região, você tem uma experiência interessante. Agora, o que eu queria lembrar é assim, o Egito, ele traz uma história remota do passado, né? A gente visita as pirâmides, a Esfinge, vai para alguns lugares no Cairo, tá? Para nós ali importante foi José do Egito, né? Jesus esteve no Egito, pequenininho, quando fugiu lá de Belém. Com seus pais para não ser morto por Herodes. Então o Egito tem uma relevância. Agora, uma coisa curiosa no tempo da modernidade, que é importante a gente saber, o Egito está num canteiro de obras lá hoje. A China está investindo muito no Egito, muita construção. Eles têm uma agenda, que é uma agenda também inclusive da ONU, a 2030, em que eles têm muitos desafios que eles querem superar, são etapas. Então o Egito está desse jeito, no canteiro de obras. Agora, em Israel, é uma coisa interessante também. Você entra ali em Eilat, que na Eilat você tem a divisa de 4 fronteiras, né? Tem Israel, Egito, a Jordânia e a Arábia Saudita. Então é interessante ali. E você entra, passa pelo Mar Vermelho ali, no Canal de Suez, e você já entra ali quase chegando no Mar Morto, sobe o Rio Jordão, vai até o Mar da Galileia, no Monte Hermon. Então a gente faz um tour, porque na verdade Israel ele tem 100 e poucos quilômetros de largura, com 400 de extensão. Então dá para você fazer e conhecer muitas coisas, e você viaja na Bíblia, né? Viaja nas Escrituras. Então é sempre desafiador, é muita informação histórica, muita informação geográfica e bíblica. Então a gente estava com um grupo de 49 pessoas, a gente foi dando uma assessoria para a Yantur Viagens, essa empresa, e a gente cresce com todo o grupo. É um momento especial, é muito rico. Eu imagino estar nos lugares onde Jesus esteve. O senhor falou também da casa abraâmica que tem lá, né? A Casa Abraâmica é um projeto, né, do Emirados Árabes. Hoje é Abu Dhabi, essa Casa Abraâmica. Abraão, ele foi uma personagem importante, ele é um personagem importante para as 3 religiões monoteístas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então foi feita essa Casa Abraâmica lá em Abu Dhabi com esse propósito de criar uma certa simpatia, né? Andar na Terra Santa é interessante, mas ela tem um pouco de tensão também por causa do conflito que existe entre israelitas e palestinos, né? Então a gente vai em 2 cidades que são palestinas, que hoje são de domínio palestino, que é Belém e Jericó, né? Mas as demais coisas, andar Monte Hermon, lá onde Jesus fez aquela retirada com seus discípulos, lá quase na divisa com a Síria, é interessante, é um lugar de muita figueira, de fontes de água que vem inclusive para alimentar o Rio Jordão e depois o Mar da Galileia, né? Então é muito legal. A geografia, ela comunica. Sodoma e Gomorra, a região do Mar Morto, né? Você também tem as cavernas de Qumran, é uma coisa que a gente visita, e lá é uma questão arqueológica importante para o cristianismo. Foram achados manuscritos do livro de Isaías, datado do 1º século a.C., e esses mesmos manuscritos do profeta Isaías conferem com o nosso, isso trazendo uma autenticidade para a nossa Bíblia. Que benção. Então é muito legal, né? Então em Jerusalém, vai para o Muro das Lamentações. Em Jerusalém você vai no lugar onde o sepulcro de Jesus, onde ele não está mais lá, e tem 2 lugares. A comunidade católica guarda um lugar, a comunidade evangélica tem um outro lugar, e não dá para precisar aqui, que Jerusalém já foi destruída, construída, Jerusalém destruída, construída 7 vezes, então tem muitas coisas subterrâneas ali, né? Mas o importante é a memória e as aplicações que a gente tem ali. E esse papel de Israel, que a Bíblia fala muito na fundamentação, até dos últimos dias do Apocalipse, a gente acompanhar, pastor?
Eu creio que alguns já disseram isso, e eu gosto muito dessa linha também, né? Israel tem uma relação com Deus diferenciada na questão da lei e na questão da aliança que Deus fez com Moisés, através de Moisés com Israel. Então tem uma aliança vigente. Agora, em Cristo Jesus, nós temos uma outra dimensão através da igreja. Mas há algumas particularidades que são pertinentes e peculiares a Israel. E alguém já disse que Israel é o relógio escatológico de Deus, né? Então, por exemplo, se espera que Israel construa o terceiro templo. Só que para construir o terceiro templo é mexer no vespeiro, porque o templo vai ter que ser colocado onde hoje é o Domo da Rocha, que é de domínio do Islã. Então tem muita coisa conflituosa, escatológica, e a gente fica nessa expectativa. Mas é importante, inclusive a Bíblia nos orienta: orai pela paz de Jerusalém. E todos que vos abençoarem serão abençoados. Então é importante essa relação próxima. Gosto muito de ouvir judeus messiânicos. O que são judeus messiânicos? São judeus que foram convertidos ao cristianismo e tiveram uma experiência com Jesus. E eles então têm uma visão bem diferente do israelita puro e simples. O teor de fé deles é diferente, a maneira deles se expressarem, deles orarem é muito diferente também. Mas eu vejo assim, essa adoção que Jesus teve conosco, com os gentios, e a Bíblia fala que a gente ia preceder, vos precederiam. E a gente caminha nessa bondade, nessa graça. Mas eu acho que na presença do Senhor, tudo se renova. Sim. Eu acho que se não fosse o renovo do Senhor, a misericórdia dele a cada dia, a gente ia ser consumido. Sim, isso é profético, né? Lamentações, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. A tenacidade, pastor, do que vem acontecendo, a maneira como os relacionamentos estão se esfriando, a maneira como as pessoas estão se tratando, você entendeu? Numa tenacidade onde o importante é ser feliz, assinado o diabo. E eu vejo que as pessoas estão caminhando nesse precedente, né? Tudo se troca, relacionamento se esfria, as pessoas se separam, as famílias são destruídas, e a gente está na contramão de tudo isso. A marca da pós-modernidade, ou da modernidade, ou da idade contemporânea agora que a gente está vivendo, é esta: o hedonismo é a ênfase no prazer, né? Então tem muita coisa que a nossa sociedade está vivendo. O secularismo é o secular, o pluralismo é um monte de coisa plural, e essa ideia do hedonismo o importante é ser feliz, como você está dizendo, né? Então isso é errado, não tem mais uma coisa dogmática definida. Isso pode ser errado para você, mas para mim não. Então a sociedade vive assim, e nós vivemos na contramão. Mas a gente tem que ouvir a oração de Jesus, que em João 17 diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então nós temos que, como igreja, guardar bem o testemunho e viver não conforme o padrão do mundo, mas conforme o padrão do Evangelho. E aí nós defendemos hoje a estrutura familiar, lares bem definidos, pais presentes na vida dos filhos. Sim. Que ensinam o caminho, e é uma palavra de Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande jamais vai se desviar dele. E ali não é ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho, que é diferente. Totalmente. Ensinar o caminho, vai por aqui. Ensinar no caminho, vamos junto. Então os pais devem trabalhar essa mentalidade de ensinar no caminho. Então a igreja vive na contramão. Esses dias mesmo fizemos uma série na igreja, na contramão do mundo. Por quê? Porque nós vivemos na contramão. E eu creio que isso vai trazer oposições. E Deus nos livre, né, de perseguições, de gente que vai se antepor, mas que a igreja esteja firme. Interessante que nos países onde há perseguição, as pessoas cristãs lá recebem uma graça diferente de Deus, sabia? É interessante, eu escutei um depoimento esses dias de uma pessoa que vivia lá, e eles têm uma graça diferente, eles têm uma força muito maior que a nossa, porque Deus dá isso a eles, para enfrentar
as perseguições. Então eles se enfrentam com alegria, eles enfrentam sabendo que Deus está com eles, né? E aí a gente vê o que aconteceu desde Atos dos Apóstolos, ali, a perseguição da igreja, e no primeiro século a gente fala assim, ser cristão era ser comida de leão, mas os caras iam com confiança. Então essa graça diferente que eles recebem quando tiver esse tipo de sofrimento. Esperamos em Deus que o Senhor nos livre disso, né? Mas quando for, Ele vai nos dar essa graça diferente. Eu acredito que sim, porque a gente jamais vai ser desamparado em nenhuma circunstância. Em nenhum momento. Porque o Consolador, Ele está sempre ali. E eu vejo assim, uma coisa que motiva muito a minha fé, pastor, é ser disponível, é se colocar em disponibilidade. E eu vejo o Senhor sempre disponível em tudo, tanto na parte secular, quanto na parte da igreja. Quando nós chegamos aqui, quando nós começamos no Evangelho, nós tínhamos um salãozinho lá no fundo da nossa igreja, e ali começamos a construir. Quando aquele salão ficou pronto, você apresentou o projeto daquela outra igreja, que é a escadaria hoje. Sim. E eu lembro que numa reunião a mulher ainda falou, mas para que nós vamos levantar esse elefante branco? Foi mesmo, escutei isso. Você entendeu? Sim. E hoje nós já saímos do elefante, nós fomos para um outro espaço, que era o Espaço Esperança ali na Weimar Gonçalves Torres, e de lá já não... E agora nós estamos indo para uma outra projeção, que é a igreja onde a gente está hoje. E eu vejo assim, a graça e a bondade que Deus tem te dado para dirigir tudo isso. Eu sei, pastor, que isso pesa, isso tem uma envergadura, porque a gente que atua nos ministérios, com os grupos e está sempre inserido ali nas redes, a gente já tem as demandas, né? E como é que o senhor encara tudo isso, pastor? Eu não tenho no meu coração nenhuma aspiração de falar assim, nós queremos ser igreja grande, queremos isso, não é o nosso coração. Mas eu vejo assim que a igreja saudável, naturalmente, ela vai crescer. É isso que a gente encontra na igreja apostólica. Estavam ali reunidos 120 pessoas, de um dia para o outro, 3.000 batizados, depois mais 5.000, a igreja cresce exponencialmente. Então eu vejo que a igreja que está saudável, ela vai crescer naturalmente. Então a nossa preocupação pastoral é de dar toda ajudar nessa construção de ambiente saudável para o desenvolvimento dela. E então, o que é importante é, se Deus mandar, vamos fazer. Então é isso que Deus nos chama, né? Eu sei que é desafiador. O ministério de Jesus foi intenso. O ministério de Paulo foi intenso. Todos. Então o chamado para o ministério também não é para sombra e água fresca. É aquilo que eu falei, lutas por fora e temores por dentro. Eu escutei uma vez um autor chamado Myers Monroe, e ele escreveu um livro muito interessante. E eu lembro que num dos capítulos dele ele diz assim, morra vazio. Eu falei, mas como morrer vazio? E aí ele usa o texto de Filipenses que fala que Jesus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se anulou, esvaziou. E ele diz assim, tudo que o Pai tinha para fazer através de Jesus, ele fez. Então a pergunta que cabe para mim, para você hoje, morrer vazio, é assim, tudo que Deus tiver para fazer através da minha vida, Deus tiver para fazer através da sua vida, você tem que cumprir. E quando você cumprir tudo isso, aí você pode morrer. Você morreu vazio, não tem mais nada para você fazer. É essa a ideia. Então eu penso ministério assim, vida ministerial assim. Então, tá mandando, vamos fazer. Então não vamos ficar parados. Eu sei que às vezes, uma vez eu passei uma vergonha, porque veio um pastor de 80 anos. Eu estava com um projeto assim, com 60 anos eu vou tirar o pé do acelerador, vou ficar mais na minha. E esse cara pregou, né, Newton Tuller, um pastor lá de Maringá, pregou que com 80 anos no ministério do Luciano Subirá. Ele eu trabalhava com dependentes químicos, né? Com 80 anos, com a vontade, pregando, cantando. Eu fiquei com vergonha aquele dia. Então eu pensei assim, enquanto Deus nos der fôlego e tiver coisas para fazer, a gente vai estar aí junto. E é uma bênção, eu vejo assim uma peculiaridade do quão bom é estar juntos. Sim. O permanecer juntos, eu falo que custa tudo. Sim. Porque
tudo que não tem importância para você também não vai ter importância para o Senhor. Porque o Senhor vê a medida do nosso coração. Até quando a gente vai lá no nosso gasofilaço derrubar a oferta ou fazer o nosso dízimo, o Senhor está vendo o teu coração, qual é a sua motivação. Sim. E a palavra fala que Ele sonda, Ele conhece, prescuta todos os nossos caminhos. Mas eu vejo o que mantém a unidade, a unidade e a diferença é o amor, pastor. Sim, sim. Eu falo que... Qual que é a marca da besta? Meia. E qual a marca do cristão? 7. As pessoas usam essa expressão, mas eu falo que a marca do cristão é 13:35. Por quê? Lá em João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então a marca do cristão é o amor. É isso mesmo, é 13:35. Entendeu? Então o amor, ele tem que ser gerado em nós, e a gente recebeu o amor de Deus, e esse amor que foi derramado em nosso coração, nós temos que transbordar a outras pessoas. É isso é ministério, isso é vida cristã, isso é discípulo. E eu vejo assim, pastor, que é o que tem constrangido as pessoas hoje. Eu vejo pessoas que são muito bem sucedidas, têm o sucesso como voga, têm muita riqueza financeira, Sim. mas estão presas nisso. Sim. A Bíblia fala que a gente não consegue servir a dois senhores, né? Sim. Deus chama Mamon de Senhor na Bíblia, mas eu não estou falando simplesmente de riqueza. Eu falo que elas colocam isso num ninho alto e ninguém se aproxima. Porque tudo que se aproxima por causa disso. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais egoísta e egocêntrico. E a gente, como anda na contramão disso, qual o nosso papel? Para essas pessoas, elas já não ligam mais porque a gente fala, mas elas estão sempre olhando o nosso agir. Há uma afirmação, um ditado, diz assim: o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Então a nossa postura, o nosso comportamento, o nosso exemplo, o nosso testemunho é que conta muito, e a gente precisa trabalhar nisso daí. O mundo valoriza outras coisas, né? Então tem gente que não tem dado prioridade às coisas de Deus, e nós devemos buscar o Senhor acima de todas as coisas e viver para a glória dele, para o louvor dele. Eu achei que com a pandemia as pessoas iam quebrantar mais o coração, porque na pandemia alinhou a gente de cima para baixo. E eu senti, pastor, que houve um afastamento de pessoas e um renovo de pessoas também. Eu senti que pessoas que estavam com a gente há muito tempo já não comungam mais, e tem um renovo muito grande de pessoas novas chegando. A pandemia trouxe um efeito curioso mesmo. Tem alguns que foram para casa e não voltaram mais, né? É engraçado isso. Não sei o que estão fazendo, literalmente, porque a pandemia veio ensinar coisas para a gente, né? A depender de Deus. Eu passei de uma forma crítica, fiquei 5 dias no hospital, estava preparado, se Deus me chamasse, eu estava de boa, meu filho está criado, minha esposa está amparada, né? E a igreja também é dele, tem os pastores mas tem lá. Muita coisa para fazer aqui ainda. Mas estava de boa, né? E enfrentar de boa. Mas tirando a restrição física, né? Porque foi terrível, a respiração, fazer fisioterapia, passar por tudo aquilo, não foi algo fácil não. Porém, cara, a vida continua. Enquanto Deus nos der vida, não vamos parar. Tem coisas para fazer e nós temos que viver para a glória dele. A vida só tem sentido nele. Fora dele não há nenhum prazer. E é engraçado quando a gente passa por umas circunstâncias de enfermidade, o quanto a gente se torna dependente. Você crê na dependência. Você viveu isso, né? Você crê no milagre. Eu passei pela mesma situação que o senhor e fiquei infeccionado todos os órgãos, assim, e eu vejo a bondade de Deus, sim, tanto nos amigos que nos auxiliaram em tudo, sim, quanto o Senhor que nos visitou e nos acompanhou em todo o tempo. Mas eu vejo assim, o quanto Deus é bom, quantos amigos nossos, amigos de ministério que sucumbiram e partiram e estão lá com Ele. Sim. Nós tivemos um caso da equipe ministerial, né, pastor Cleiton. Sim. E a gente sentiu bastante, né?
Mas a gente aprendeu com tudo isso, aprendeu, e a nossa ideia é de que a gente deve continuar sequenciando em Cristo e firme nele. E como isso mexeu com as pessoas. As pessoas hoje, pastor, num contexto ideal, assim, elas estão emocionalmente muito instáveis. Com um fluxo de humor mudando, alterando, a gente tem lidado muito com isso. Sim. Eu que trabalho no trânsito, então, quando o nego bate o carro, eu sempre estou lá para ser o conciliador, e não é fácil, pastor. Sim. Mas agradeço de coração o senhor ter vindo aqui, ter partilhado com a gente desse nosso primeiro programa. Sim. Creio que vai ser a primeira de muitas que nós vamos fazer, e o privilégio de estar com o senhor ali, servir no ministério. Que Deus abençoe a sua paternidade, a sua família. Amém. A sua netinha, o João que está lá. Hoje ele estava postando que ele estava andando de bicicleta e a netinha do lado. Eu vi isso mesmo, cedinho estava isso aí. Mas agradeço que Deus honre a sua vida, seu trabalho também, seu ministério, e que você continue servindo ao Senhor sempre com alegria. E que vidas sejam alcançadas. O sucesso é o de João Batista, fazer a vontade do Pai, mesmo que a vida dele encerrou com sendo decapitado, mas ele foi um dos caras mais bem-sucedidos. É essa visão de vida e vida bem-sucedida. Agradeço de coração todos os nossos espectadores. Um abraço, que Jesus abençoe a cada um.